Boa tarde, minhas amigas e meus amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, em Salvador. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador voluntário do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Amaralina, também em Salvador. E estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um capítulo esplêndido do livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Antes de começarmos, então eu peço a bondade de vocês para que a gente possa entrar em um clima mental favorável, um clima compatível com a palestra e buscando a nossa interiorização, que consigamos elevar os nossos pensamentos buscando a figura do Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, mais uma vez, em Teu nome reunidos, buscando nos esclarecer, para assim evoluirmos, buscando nos qualificar para melhor fazermos o bem. Que a Tua amorosidade possa ser por nós percebida, visto ser ela incessante em nossas existências. Que as tuas bênçãos possam ser multiplicadas por nossas mãos. Toca-nos, Senhor, tornando-nos permeáveis à tua influência benfazeja através da mensagem da tarde de hoje. Que a presença luminosa dos teus prepostos possam alcançar o nosso âmago, nos inspirando para a nossa jornada evolutiva de sermos cada vez melhores, em consonância com as leis que nos regem. Que o teu amor seja sempre a tônica de encontros como este. Ser conosco agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá, muito bem. Então a gente está falando aqui dessa obra que eu acho basilar. A minha antiguinha, então, tá com a capa antiga ainda, né? Isso aqui eu tenho desde a década de 90 do século passado, né? Do milênio passado. Então, já tive contato com ela há muito tempo. É uma obra que eu gosto muito e que, inclusive, estou engendrando junto com Flávio Santos no canal Raciocínios Espíritas, também no YouTube, um grupo de estudo a respeito dessa obra, que a gente já começou, deu uma parada, mas parece que agora vai. Então, convido, caso tenham interesse, de buscar mais informações a respeito disso. Mas como eu estava dizendo, a gente vai analisar aqui desta obra o capítulo inicial dela, que se chama Fatores de Perturbação. E aí ficou a meu encargo de falar um pouquinho sobre os 3 primeiros subtítulos que Joana traz. Primeiro, ela começa a obra fazendo uma espécie de contextualização histórica, que só por si já nos traz inúmeras reflexões para os nossas perspectivas a respeito da vida. Ela traz como que um apanhado da história recente, desde a época de Kardec até hoje, nos mostrando o quanto de coisa vem mudando em termos de mentalidade com relação a essa visão da cultura, da sociedade. Então, Joana vai trazer que na segunda metade do século XIX é quando a gente vai perceber o que ela chama de guerras truanescas. Truanesca vem de truão, que é palhaço. São guerras esquisitas, se a gente pode falar desse jeito, porque não dá nem para dizer que são cômicas, porque são também trágicas. Com isso a gente vai perceber que a ciência e a tecnologia, apesar de tudo, se desenvolveu bastante por conta dessas guerras. Os homens, diante da sua atitude belicosa e insensata, vão construir inúmeros armamentos e também com isso vão desenvolver
inúmeras formas de lidar com o dia a dia de forma mais confortável. Um grande exemplo disso, talvez um dos mais citados, é a própria invenção do forno de micro-ondas durante a Guerra Fria, quando os pesquisadores que estudavam as micro-ondas para lidarem com esses aspectos do envio de satélites e de naves espaciais para a órbita da Terra, descobriram, entre aspas, por acaso, que a gente que é espírita sabe que o acaso não existe, essas micro-ondas. É dito que um certo pesquisador estava ali mexendo com aqueles equipamentos quando foi comer o chocolate que estava dentro do seu bolso e percebeu que ele estava completamente derretido. Ao ver isso, ele achou estranho e começou a perceber que era justamente as micro-ondas que causavam a colisão entre os átomos daquela substância, em questão o chocolate, e com isso ele percebeu que era uma forma de aquecer determinados produtos. E com isso nós temos hoje a comodidade de termos um forno de micro-ondas dentro de casa, em decorrência da questão das guerras, das infelizes guerras. E aí a gente vai ver Joana dizendo que o materialismo utilitarista do ser humano, dentro dessa atitude belicosa e insensata, vai levar o ser humano a acreditar-se um amontoado orgânico que pensa, mas que está a caminho do completo aniquilamento da sepultura. O que é um grande equívoco, porque nos leva a uma atitude materialista da vida e, portanto, imediatista, equivocada. Aí, com isso, Joana vai nos levar ao fato de que, lá antes mesmo da publicação de O Livro dos Espíritos, no ano de 1856, com a Guerra da Crimeia, nós vamos ter um confronto belicoso que gera a chamada hecatombe franco-prussiana, que vai desdobrar em consequências lá no ano de 1914, com aquele caso famoso de Franz Ferdinand, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Pois bem, nesse momento, esse confronto mundial vai sacudir as bases da cultura, vai, sem dúvida alguma, ser responsável, inclusive, pelo gradual modificar da visão tecnológica e científica do mundo. O próprio Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer que isso vai redundar na Segunda Guerra Mundial com a mudança do núcleo de ciência e tecnologia da então Europa para a América do Norte. É interessante porque Emmanuel fala isso antes da conclusão da Segunda Guerra Mundial, já antecipando que haveria de acontecer essa migração. Pois bem, com isso nós chegamos a um armistício em que houve uma suposta paz, mas que não era paz, né? É como diz a lógica dos norte-americanos, da cultura norte-americana. Um famoso presidente americano chegou a dizer, né, que fale manso, mas com um porrete na mão. E aí as pessoas vão ter medo de você. Isso seria uma reedição do que ficou conhecido lá na antiguidade como a Pax Romana. O período em que Jesus nasce no planeta Terra é um período de suposta paz, mas na verdade porque a cultura romana impunha essa paz por conta do medo que também impunha as culturas que vicejavam na época. Pois bem, a Joana vai lembrar que esse armistício gera a chamada Guerra Fria, que é uma guerra que não se consolida senão através de uma batalha tecnológica e científica que vai levar à comunidade em geral um sentimento de medo, porque a qualquer momento
é possível acontecer uma hecatombe nuclear, e um sentimento de cinismo que ali está de mãos dadas com esse medo. Porque as pessoas estão sempre aflitas e inseguras, mas fazendo de conta que não. Insistindo em passar uma imagem diferente daquela que estão verdadeiramente vivenciando. Com isso, a gente vai perceber que há uma grande calamidade, que é justamente o fato de que nós temos muita miséria, nós temos aí muita angústia no mundo inteiro, há uma eclosão de vícios, como tentativas de fuga psicológica, muita fome, muita desilusão. Em termos filosóficos, a gente vai ver, inclusive, na filosofia dessa época, surgiu o chamado existencialismo, inspirado pelas ideias de Søren Kierkegaard e de Friedrich Nietzsche, com o seu niilismo, como diz Joana de Ângeles, o nadaísmo, a filosofia do nada, que não acredita em nada, que duvida de tudo, e que leva o homem a achar-se um nada. E aí, com isso, nessa filosofia do desespero, o homem passa a se achar alguém que está fadado a morrer simplesmente como uma peça orgânica, como um pedaço de carne, sem qualquer significado existencial mais profundo. Com isso, a gente vai perceber também que surge o que Joana vai colocar como sendo a Guerra dos 6 Dias entre os judeus e os árabes, onde, na opinião de Joana de Ângeles, cresce ali a visão do chamado Deus Petróleo. Ela usa esse termo. O Deus Petróleo, que passa a reger as relações entre os países por conta da sua influência, da questão do poder aquisitivo que ele traz. Aí Joana vai dizer que essa fome, essa miséria, esses vícios e esse desespero filosófico vão levar o homem ao cometimento de crimes os mais variados, das mais variadas naturezas, tanto em termos de coletividade, quanto em termos de relação consigo, numa visão pessimista da vida, numa visão equivocada da existência, e os seres humanos, com essa perspectiva, acabam se deixando eclodir em inúmeros transtornos mentais. Olha que interessante a visão de Joana. Essa época de tamanha insegurança, na perspectiva que ela traz, leva o ser humano a uma visão equivocada da existência que vai ajudar a eclodir transtornos mentais de mais variada ordem. Isso me faz lembrar aquele texto famoso do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado O Suicídio e a Loucura, que vai falar que a perspectiva espírita da vida, a visão que o Espiritismo nos lega da existência, é um potente preventivo do suicídio tanto quanto da loucura. Porque atribui significado para as questões da existência, para os fenômenos com os quais nós convivemos, as decepções, as frustrações, as angústias. A gente passa a ver um significado. E isso é um potente preventivo. E, ao contrário, obviamente, nós chegamos à conclusão lógica de que a visão pessimista, negativa, nihilista vai levar ao contrário. A essa perspectiva de que o ser humano vai ter muito mais angústia e sofrimento ao não encontrar um sentido para o que está existindo, para estar existindo dessa forma. Isso me lembra aquela frase de Viktor Frankl, o criador da logoterapia, que foi inspirado na frase de Friedrich Nietzsche, quando ele diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. E aí é interessante a gente ver, né? Tendo uma causa para vivenciar essas situações difíceis, fica muito mais fácil relativizar o impacto delas nas nossas vidas. Então, sim, o conhecimento espírita faz uma diferença enorme em termos do impacto dessas circunstâncias nas nossas vidas. Aí Joana continua a sua fala dizendo que a rotina, que é um dos temas que inspira a minha fala de hoje, um dos temas que ficaram sob a minha responsabilidade de trazer, a rotina, na visão que Joana traz, interessantíssima,
vai levar ao fato de que nós, após o renascentismo, tivemos uma eclosão de um sentimento individualista das pessoas. Mas isso vai se contrapor no momento da Revolução Industrial ao sentimento de coletivismo. A chamada coletividade, a comunidade, passa a ter um peso muito grande na nossa vida. A industrialização, de certo modo, como diz Joana, massifica o ser humano, trazendo aí uma forma de produzir para ser consumido. Isso a gente vê ainda hoje, né? A gente vê que as coisas são feitas para vender. Antes elas eram feitas para durar. E agora para vender. E aí com isso a gente massifica e entra naquela lógica do que a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Infelizmente isso é uma realidade, né? A gente acaba massificado por uma visão equivocada de fruição. A gente tem que fruir, como se não houvesse amanhã. E aí com isso há amanhã. E aí a gente precisa arcar com a responsabilidade desse amanhã, de acordo com o que a gente plantou no hoje. Aí Joana vai trazer o fato de que essa filosofia vai levar também a uma dicotomia entre corpo e alma. E aí essa visão quebrada entre corpo e alma vai gerar conflitos na mente humana. E esses conflitos vai levar às alienações mentais que ela havia citado mais acima no texto. Ela vai nos trazer também o fato de que essa cultura que na época existia era uma cultura de intensa hipocrisia. Aí eu destaco a cultura vitoriana, a época, por exemplo, de Sigmund Freud, né? Essa época em que a hipocrisia era algo muito forte, uma falsa moral, uma moral falseada em si só. Aí com isso a gente vai perceber que essa falsa moral leva as pessoas a uma evasão perniciosa, buscando uma massificação. E aí com isso, é interessante a gente perceber, né, que quando a gente sai de uma visão hipócrita da vida, pense aí em dois pratos de uma balança. Tem uma balança, o peso que está aqui é um peso forte, está aqui, está desequilibrada a balança. Aí quando a gente coloca um peso semelhante a esse no outro prato da balança, não equilibra imediatamente. O prato primeiro vai para o outro extremo, daquela balançadinha, aquela pendulada até que se equilibra. Então nessa visão que Joana traz, a gente está passando pelo momento de pendulação, de uma hipocrisia para o outro extremo, numa busca de ser tudo o que não foi hipócrita, numa sinceridade absurda e fluida, um tanto quanto irresponsável. Porque nessa ideia de que eu não quero ser o que era antes, eu acabo jogando fora o bebê junto com a água do banho, como dizem os britânicos. Essa necessidade de ser quem se é faz com que a pessoa acabe deixando de lado o que era importante no que estava posto na tradição. E aí, com isso, deixa de vivenciar o que também é importante e vai para o outro extremo. E nenhum extremo é bom. É preciso o caminho do meio, o equilíbrio. Enquanto não há esse equilíbrio, a gente vai tentando lidar com esse processo oposto ao da hipocrisia, que é esse chamado sincericídio, né? Uma sinceridade exacerbada e perniciosa, na evasão perniciosa, usando as palavras de Joana de Ângeles. A gente vai ter aí o quê? Uma mera troca de conduta e não a renovação saudável, conforme ela nos aponta. Aí ela vai mostrar o quê? Que diante de uma vida num contexto social de tantas ameaças, as pessoas acabam desenvolvendo um sentimento profundo de ansiedade, de insegurança, né? E também de suspeição quanto mais, que leva invariavelmente as pessoas a um comportamento violento, a uma hostilidade. E a convivência tem sido cada vez mais hostil por conta dessa insegurança na visão que Joana nos traz.
uma reflexão interessantíssima, né? Porque coloca realmente o fato de que o ser humano, com essa sensação de insegurança, busca fugas, e nessas fugas ela acaba ficando entre um competitivismo, que era o que estava posto, e uma acomodação, uma espécie de resposta a esse competitivismo. E aí, nessa luta entre ser acomodado ou competitivo, a gente acaba entrando em desespero, porque não sabe como se posicionar. Aí a Joana que vai dizer que o ser humano, dentro desse conflito, vai vivenciar uma perspectiva de pouquíssimas metas pessoais, e nessas poucas metas que são fáceis de serem engendradas, de serem verdadeiramente alcançadas, o ser humano acaba vivenciando uma rotina, uma monotonia neurotizante. Eu adorei esse termo que ela usou, neurotizante, levando justamente um adoecimento psíquico às pessoas por conta dessa rotina negativa. E aí, é Joana que vai colocar que essa monotonia, essa rotina neurotizante, mata o entusiasmo dos idealistas. E isso tira deles a inspiração para suas grandes realizações. E eu, quando eu digo grandes, são realizações no âmbito pessoal, tanto quanto no coletivo. Mas às vezes a gente pensa em grande como sendo uma grande contribuição para a humanidade apenas. Mas às vezes a gente faz um grande movimento apenas fazendo uma pequena coisa no nosso entorno. Aquilo ali já faz uma grande diferença. Pois bem, essa rotina neurotizante vai retirar essa inspiração, esse idealismo, esse desejo de produzir. E aí, Joana vai colocar justamente que essa rotina leva ferrugem às engrenagens do existir. E aí, as pessoas passam a utilizar um disfarce de segurança, buscando um mesmismo deprimente, querendo uma rotina que supostamente dá segurança para elas, mas que na verdade só mantém a insegurança longe das suas vistas, embaixo do tapete. Como diz a música de Fagner, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então não adianta colocar embaixo do tapete. É preciso confrontar, é preciso enfrentar, é preciso perceber que há um momento em que aquilo ali vai eclodir, vai voltar à baila, vai vir à tona. Então é preciso que a gente tenha a abertura para lidar com isso. Isso me faz lembrar um pouco um texto maravilhoso de Humberto de Campos, chamado Obsessão Pacífica, no seu livro Cartas e Crônicas, quando ele conta a história de Custódio Saquarema, que vai colocar justamente o fato de que Saquarema, que era um amigo de Humberto de Campos quando encarnado, quando é encontrado por Humberto de Campos no plano espiritual sobre o seu momento evolutivo, ele vai lamentar o fato de que sofreu uma obsessão pacífica. E toda vez que ele era convidado a viver a espiritualidade, a atribuir um sentido existencial para a sua própria vida, vinha sempre aquela voz dizendo: agora, não faça isso não, você tem outras tarefas, você tem outras necessidades, tem outras realizações. Quando na juventude, vai fazer primeiro por si, vai buscar uma estabilidade financeira, vai buscar um emprego, vai buscar um relacionamento. E toda vez que era visitado pela inspiração do idealismo de fazer grandes coisas, no seu contexto pequeno ali, mas que fosse significativa para ele, vinha sempre aquela voz: agora, Saquarema, não, vai fazer tal coisa. Agora, Saquarema, não, daqui a pouco você vai se aposentar, vai cuidar do seu trabalho para se aposentar bem. Aí ele se aposenta: agora, Saquarema, você vai ter netos. Não vá agora se exacerbar de responsabilidades. Aí ele tem uns netos: agora, Saquarema, não, você já está velho demais, não dá tempo para fazer esse tipo de coisa. Vão achar que você está gagá. E aí nessa história, ele sofrendo dessa obsessão pacífica, acabou empurrando com a barriga e nunca realizando nada. Não fazendo absolutamente nada. Então é preciso que a gente tome muito cuidado para que essa rotina massificante, usando as palavras de Joana, não nos tire o entusiasmo de viver e de fazer realizações. Aí a Joana que vai colocar também a necessidade de renovação incessante. Mudar para melhor, mudar para o bem.
E aí com isso ela vai dizer que é preciso que a gente leve em consideração que a rotina em si é algo bom. Imagine um atleta sem uma rotina. Imagine um estudante, um trabalhador sem rotina. A rotina em si é boa. O que é ruim é a monotonia. Precisamos viver a rotina. Emmanuel também coloca isso no livro Pensamento e Vida e também no livro Pão Nosso. Nos dois livros ele vai analisar a questão da rotina e vai colocar como a rotina sendo algo necessário para o espírito. Até para perceber a necessidade de constância na sua tarefa. E aí é necessário ter uma rotina. O problema é vivenciar essa monotonia massificante que, na verdade, é uma fuga psicológica que nos faz ter uma pseudo-segurança que nos impede, inclusive, de caminhar adiante. Então é preciso que a gente rompa de forma corajosa com essa rotina deprimente, né? Porque nós estamos evolvendo, nós estamos evoluindo. E se é preciso evoluir, é preciso que essa rotina volta e meia seja quebrada para que se estabeleça uma nova rotina. Porque seremos novos nós. Haverá um novo eu mais adiante que precisa de novos padrões, de novas rotinas. Então sim, eu tenho que estar aberto para vivenciar isso da maneira mais tranquila e amorosa e desapegada para conseguir verdadeiramente transcender o que está posto e me tornar o mais completo eu que só eu posso ser. Com isso, a gente vai perceber que é necessário, como diz Joana, uma liberdade sem uma submissão. O ser humano precisa lembrar que não dá para viver essa liberdade de maneira acomodada ou indiferente. É preciso que a gente transcenda os objetivos materiais da nossa existência para conseguirmos ir a objetivos maiores, buscar buscas maiores, mais plenas, desafios, porque o desafio é necessário à existência. E às vezes, muitas vezes, a gente se deixa levar pelo comodismo existencial. E esse é que é o problema. Se acomodar é problemático. Aí Joana passa para o item seguinte, analisando a questão da ansiedade. Para Joana, a gente vai ver que a ansiedade é uma conduta habitual da contemporaneidade. É algo da cultura contemporânea, viver esse momento de ansiedade. Então, há muito competitivismo numa sociedade eticamente egoísta, que isso leva a, necessariamente, uma ansiedade por insegurança emocional. Lembrem-se que o conceito de ansiedade, dentro da psicopatologia, é um conceito de um padrão emocional. Ansiedade é uma emoção. E é uma emoção perfeitamente normal. Todos nós vivenciamos ansiedade. Não tem nada de errado em viver ansiedade. O problema é quando essa ansiedade nos paralisa, nos impede de realizar as nossas próprias existências, nos tolhe. Isso é um problema. Mas ansiedade em si não é problema. A gente precisa vivenciar a ansiedade. Ansiedade é uma antecipação de algo que poderia acontecer. Usando a linguagem da psicopatologia, a ansiedade é o medo de um objeto ausente. Algo que não está ali, mas que nós temos medo. Então faz parte da existência ter esse tipo de antecipação, esse comportamento previdente. E isso faz parte do existir, não tem nada de errado. O problema é quando essa ansiedade nos consome. Quando essa ansiedade nos estanca o próprio fluxo do existir. Então é preciso sim que a gente perceba que há hoje uma tentativa bastante equivocada da cultura de impedir que o ser humano vivencie a ansiedade. A gente aqui em Salvador vê muito isso fortemente, né? Vivemos na terra da felicidade, como é chamada, e não dá para você viver ansiedade, tristeza, não. Tem que ter alguma coisa para poder suprimir esses sentimentos, o que é um grande equívoco, porque é uma emoção perfeitamente benquista, porque nos ajuda também no nosso amadurecimento. Nós crescemos também vivenciando esse tipo de emoção. E aí a gente fica buscando felicidades sintéticas. Os ansiolíticos, é um dado interessante de pesquisas estatísticas recentes, são um grande problema na saúde
pública brasileira. Por que um problema da saúde pública brasileira? Porque há uma hiperprescrição de ansiolíticos. E aí o curioso é que nos estudos a gente vai ver que os médicos que mais prescrevem ansiolíticos são, em primeiro lugar, os ginecologistas, em segundo lugar, os médicos clínicos, em terceiro lugar, os cardiologistas e só em quarto lugar, os psiquiatras. Ou seja, as pessoas são medicadas demasiadamente com ansiolíticos e às vezes desnecessariamente. É preciso que a gente tome muito cuidado, porque sim, precisamos vivenciar e suplantar essas situações específicas que nós vivemos, que fazem parte da existência, que não tem nada de errado. Olha, eu não estou aqui condenando o uso do ansiolítico quando ele é necessário. Não estou aqui dizendo para que as pessoas parem de usar sem uma orientação médica. Não é isso. Eu estou dizendo que, infelizmente, muitas pessoas não necessitariam exatamente disso. Porque, é bom lembrar, pílula nenhuma ajuda a gente a tomar decisão, remédio nenhum vai fazer com que a gente tenha mais coragem para enfrentar os desafios da vida. Né? Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Não é o remédio que vai nos fortalecer para vencer o luto. Não é isso. É preciso a gente tomar muito cuidado com essa hiperprescrição, que muitas vezes causa mais mal do que bem. Aliás, quando eu leio a série psicológica de Joana, eu tenho sempre a impressão de que era uma antevisão que Joana trouxe, de que a gente precisaria muito dessas reflexões psicológicas, em especial no movimento espírita, onde se preconiza muito a necessidade do autoconhecimento, conforme está escrito lá na questão de número 919 do Livro dos Espíritos, né? E aí a gente vai perceber nitidamente como é necessário que a gente se conheça para poder confrontar essas circunstâncias, em especial a questão da ansiedade. E aí é Joana que vai dizer que, na perspectiva coletivista que a gente vive, desde a industrialização, a gente é igualado e massificado. E aí, com isso, ela vai dizer que isso nos comprime no sistema e esvazia o nosso idealismo. E aí, com isso, a gente vai perceber que nós temos sempre um desejo de parecer triunfadores, parecer pessoas de sucesso. Né? E a gente vê isso muito nas redes sociais. Nossa, como eu vejo isso. Às vezes eu vejo pessoas que eu atendo que nas redes sociais são pessoas, meu Deus do céu, invejáveis, entre aspas, mas que na vida pessoal não são nada disso. Passam por muitas agruras, só que ninguém posta em rede social os boletos que paga. Como diz a frase, né? Quem vê close não vê corre. Então, nessa história, a gente não vê o que está ali dentro sendo camuflado, escamoteado, maquiado naquelas belíssimas fotos, naqueles vídeos lindíssimos. Não. A gente quer parecer ser triunfador. É interessante Joana falar disso antes das redes sociais, né? E hoje isso faz todo sentido. É tão atual a obra da série psicológica de Joana. É incrível. Ainda mais esses livros mais antigos, como esse livro que a gente analisa, O Homem Integral, né? É interessante porque ela vai trazer justamente o fato de que esses que querem parecer triunfadores, querem ser bem vistos, bem quistos, querem ser aceitos, querem ser validados, querem ser acolhidos onde quer que estejam, isso acaba levando, Joana é brilhante quando ela fala isso, leva à desumanização do ser. Porque o ser humano não tem mais nem direito de ser humano. Ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser lindíssimo, ele tem que ser felicíssimo, ele tem que estar acima da média. E com isso, a gente perde a humanidade. Isso nos desumaniza. E a Joana vai dizer que isso nos tira a identidade e isso nos tira a individualidade. Somos todos parecidinhos, porque queremos caber nesses modelos equivocados. Esses modelos que ela diz que são extravagantes. Esses modelos que, na verdade, quando a gente se compara com eles, a gente acaba se sentindo muito mal. Porque a gente descobre nossos próprios limites. Como diz Jung, ele vai dizer, Carl Gustav Jung, né, o pai da psicologia analítica, a gente vai, aos poucos,
diante de uma pessoa que supostamente é muito luminosa, muito iluminada, muito perfeita, muito bonita, muito plena, a gente vai acabar olhando, se ofuscando com tanta luz e olhando para baixo assim, vai ver nossa própria sombra. Isso só vai instigar em nós complexos de inferioridade, complexos de rejeição, complexos de abandono. Isso faz com que a gente se sinta profundamente mal, porque descobre os nossos próprios limites. E aí, com isso, isso gera no ser o quê? Como diz Joana, inquietação e conflitos. E aí, isso leva necessariamente a uma ansiedade muito profunda, que difere da ansiedade saudável, usando as palavras dela, né? Que a ansiedade saudável é a natural expectativa das circunstâncias que a gente vai necessitar viver, mas que, diante de determinadas circunstâncias, a gente acaba exacerbando essa ansiedade, chegando a distúrbios respiratórios, a um colapso periférico, sudorese excessiva, distúrbios gástricos, né? Insônia. E para isso, para lidar com isso, Joana de Ângeles nos dá a fórmula da necessidade de um autodescobrimento. Ela diz que é necessário autodescobrir-se. E nesse autodescobrimento, nós vamos aos poucos conseguindo encontrar novos significados para a nossa existência. Nós vamos ir aos poucos entrando em contato com o fato que, no fundo, nada está sob nosso controle. No fundo, nós não controlamos nada. É aquela história, né? Relaxe, nada está sob controle. Eu gosto de falar muito para meus alunos de supervisão clínica que só se descontrola quem controla. Os mais controladores são os que têm mais propensão a ter, por exemplo, o transtorno de pânico, que é um momento de descontrole intenso em que a pessoa acha que está morrendo ou enlouquecendo na sua crise de ansiedade paroxística. Então, nesse momento em que você entrega o controle para o mais alto, entrega o controle para a divindade, entrega o significado existencial para uma causa maior do que você, você abdica desse controle e passa a viver em consonância com as leis que nos regem. Com isso, a gente vai ver justamente que, infelizmente, a gente não tem como ter nenhum tipo de controle. Como diz Joana, não há, em realidade, segurança enquanto se transita o corpo físico. Olha que fala impactante. Olha que fala interessante, né? Não tem segurança. A gente está encarnado, então não tem segurança. A gente precisa deixar de investir de maneira tão ingênua e imatura nessa suposta segurança que não existe. Aí Joana vai colocar justamente o fato de que a ansiedade desestabiliza tanto o corpo quanto as emoções. Que é preciso ter um sentimento de desapego sincero e profundo, até mesmo do próprio organismo, do próprio corpo. Esse desapego aí que vai levar a uma outra perspectiva com relação à vida. Como eu falei numa palestra na última terça-feira, o que é a vida senão uma doença sexualmente transmissível que invariavelmente leva à morte? Palavras de André Luiz Peixinho. É interessante para a gente ter essa reflexão, porque com isso a gente para de temer o óbvio ululante, como diria Nelson Rodrigues. É preciso que a gente tenha a noção de que sim, nós iremos desencarnar e já desencarnamos inúmeras vezes. Não é nenhuma novidade. Só que a gente vive com tanto medo que acaba não conseguindo viver com completude. E é o desapego, conforme diz Joana, que nos leva a uma outra atitude diante da vida. Ela diz que é necessário buscar recursos eternos. A busca do belo. E eu não estou falando do cantor. Estou falando da beleza que faz parte da vida. A busca da paz, a busca do bem, a busca da perfeição. É isso que é necessário empreender. Valores eternos, justamente o que vai nos fazer romper com o imediatismo cego, com essa visão de incapacidade que o materialismo nos traz. Aí Joana vai dizer que o cinismo nos leva a uma corrida alucinada da existência, que é uma corrida alucinada para lugar nenhum. É uma fuga de si mesmo.
É preciso transcender essa fuga. Que a gente siga, como diz Joana, as lições do Cristo. As lições de amor, de compaixão, de solidariedade. Que a gente viva a oração. Que o nosso fazer cotidiano seja uma oração. Que o nosso sorrir seja uma oração. Que os nossos pequenos gestos sejam um momento de comunhão com o mais alto, portanto, uma oração. E assim a gente vai vivenciar um sentimento verdadeiro e profundo de otimismo e fé. E isso leva necessariamente a equilíbrio e paz. E aí Joana vai dizer que uma vida feliz basta ao homem como se apresenta sem disputas nem acomodação. É absolutamente que a gente precisa realmente se aprofundar na necessidade de não ter acomodação e tampouco disputas inúteis. Hamed, quando vai analisar o fenômeno da ansiedade no livro Dores da Alma, também vai trazer contribuições incríveis. Ele vai dizer que a ansiedade em si, você pode reunir todas as ansiedades do mundo, mas ela não vai afetar o seu destino. Ela não resolve nada. Sentir ansiedade não ajuda. Não resolve nada. Portanto, é necessário se lembrar da frase famosa, que é tão citada no contexto religioso, Deus proverá. Ou seja, para Hamed, para vencer a ansiedade é preciso ter fé. Fé em Deus. Fé em Deus. E aí a gente precisa lembrar que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de existir. Que nada acontece por acaso nas nossas existências. E que a gente precisa aprender a viver uma vida sem pressa. Porque essa pressa ansiosa só piora tudo. Que a ansiedade só gera mais ansiedade, nas palavras de Hamed. E isso nos atormenta e nos impede de viver plenamente os nossos potenciais. E aí, já chegando ao fim da minha fala, Joana vai analisar o fenômeno do medo. Ele vai dizer que o medo leva as pessoas, conduz as pessoas a uma violência irracional e à depressão. E com isso, a gente vive numa cultura em que há uma exploração do medo. As pessoas ganham impondo medo aos outros, infelizmente. E obviamente que haverão de arcar com a responsabilidade disso. Porque o medo nos impele ao consumo. A gente tenta compensar o medo, compensar a insegurança, consumindo, como se aquilo fosse algo que fosse nos dar algum tipo de segurança. A Joana vai dizer que festas ruidosas, extravagâncias, desperdícios, exibicionismos são tentativas distorcidas de lidar com o medo. São distorções por conta da fragilidade emocional que nós vivemos. E tudo isso leva à insensatez. Tudo isso leva à negligência. E por fim isso culmina numa anarquia em termos coletivos. E aí Joana vai trazer a questão de que muitas vezes nós acabamos por nos espelhar nos chamados heróis da frustração. Os que supostamente conseguem lidar com essa frustração de maneira brilhante. No entanto, são imaturos e oportunistas, nas palavras de Joana. Olha que interessante. Olha que reflexão ímpar para nosso pensamento. Ela vai dizer que essas circunstâncias, esses comportamentos imaturos, esses comportamentos completamente inconsequentes, se colocam, na verdade, como suicídios discretos ou espetaculares, que vão sendo gradativamente engendrados ou de maneira abrupta, levando as pessoas a terem uma visão a respeito da vida bastante infantil, bastante equivocada, e que haverão de despertar mais adiante. Mas aí Joana vai colocar justamente o fato de que o medo é o inimigo rude da vida, o inimigo do viver. Quando ela fala isso, me leva a lembrar-me de uma fala de Jung a respeito da fala de Freud com relação ao Eros e o Thanatos. Para Freud, o Eros, a pulsão de vida, se contrapõe ao Thanatos, a pulsão de morte. Só que Jung discorda disso. Ele vai dizer que o Eros se contrapõe ao Phobos, ao medo. O medo é inimigo da vida.
O medo é o inimigo justamente dessa pulsão do viver. É o medo que impede essa realização. Porque a morte todos nós vivenciaremos. A morte faz parte do viver. Faz parte da vida. Não é algo fora dela. Não é o contrário da vida, como a gente tende a pensar. Não tem contrário à vida. Se tivesse um contrário para a morte, seria nascimento ou fecundação, mas não vida. Então é preciso que a gente transcenda essa visão equivocada, essa visão fracassada. E aí, Joana que vai colocar que esses fenômenos fóbicos são decorrentes de encarnações fracassadas do passado. É por conta de uma culpa não liberada. Interessante que Hamed também fala disso. Que essas fobias vêm de encarnações transatas. Lá no livro As Dores da Alma, ele destrincha o medo e vai falar das fobias dessa forma. Dizendo que essas fobias muitas vezes são fenômenos não resolvidos nas encarnações do passado. São culpas não resolvidas, culpas não liberadas. E aí Joana vai dizer que muitas vezes esses fóbicos vivenciaram crimes no passado. Isso foram crimes que permaneceram ocultos, dissimulados ou não justiçados. Que agora vêm com essa consciência de culpa e sentem muito medo da justiça divina. E por isso vivem essas fobias supostamente irracionais, sem um significado existencial. A Joana vai mais além, ela vai dizer que inclusive as situações de claustrofobia podem ser reminiscências dos catalépticos que acordaram já enterrados no seu caixão ali e morreram asfixiados por falta de oxigênio. E que vem trazendo essas reminiscências justamente vivenciando a questão da claustrofobia. E a Joana vai dizer que o medo predispõe a inúmeras somatizações, a inúmeras enfermidades de difícil diagnose. Com isso, a gente vai ver que Joana nos prescreve a necessidade de uma fé raciocinada para transcendermos esses medos por conta do fato de que temos a certeza da imortalidade. Aí eu termino minha fala lembrando que Emmanuel analisa em diversos momentos o fenômeno do medo. Emmanuel vai colocar no livro Fonte Viva, melhor dizendo, a parábola do talento como sendo a metáfora do medo. Aquela parábola, né, que o credor recebe do Senhor uma moeda e em vez de fazer ela frutificar, ela render, ele vai lá por medo do Senhor e enterra na terra. Esse é o fenômeno que muitos de nós vivemos metaforicamente nas nossas existências. Recebemos incumbências, recebemos tarefas e por medo não as realizamos. É preciso ir além. Em Palavra de Vida Eterna, ele vai colocar que o perfeito amor lança fora o medo. Isso remete a uma frase da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. É justamente isso, né? Que o amor lança fora o medo. É o amor que liberta. André Luiz, pela psicografia de Valdo Vieira, no livro Opinião Espírita, vai nos trazer que o medo advém da inexperiência. Para ser mais claro, ele diz assim, o medo é inexperiência. E aí ele vai dizer também, em consonância com o Hamed, lá em Dores da Alma, quando vai analisar o medo, que a questão da perda do poder de pensar e agir com espontaneidade. Medo é perda de espontaneidade. Nós perdemos a fluidez do existir. Perceba uma criança sem medo, ela é espontânea. E aí quando a gente vai crescendo, vai ficando medroso e perde essa espontaneidade. E aí Hamed vai colocar, lembrando-nos a questão de número 250 de O Livro dos Espíritos, né? Que o espírito unicamente vê e ouve o que quer. E aí com isso, nós lembramos a visão que Hamed traz de que nós vemos o que somos. Nós vemos o que somos. Então é preciso que a gente vá adiante no nosso processo de autoconhecimento. Como diz Hamed, que esse autoconhecimento nos leva a uma autoconfiança. E com autoconfiança não há que se ter medo. É preciso que a gente perceba, como diz Hamed, que a ignorância gera temor. Então, vencendo a ignorância através da instrução, né? O amai-vos e instruí-vos. A gente transcende o medo
e vai adiante se liberando dele. Aí Hamed finaliza dizendo que quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Uma frase de Tito Livio, pensador romano lá de 59 a.C. Quanto menor o medo, tanto menor o perigo. Ou seja, diminua seu medo que os perigos também vão diminuir. Então que a gente se inspire com essas reflexões, eleve os nossos sentimentos ao alto e possa abraçar sinceramente em nossos corações o propósito divino de vencermos esses fatores de perturbação, transcendendo e buscando a nossa autorrealização de forma mais plena. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, com os corações transbordando em gratidão, nós elevamos os nossos pensamentos e sentimentos a Ti, depositando em Seus pés as nossas esperanças, de podermos ser contados como os Teus discípulos na terra, como médiuns do Teu amor, onde quer que estejamos. Que a Tua paz seja espalhada por nossas mãos, que a Tua presença possa ser sentida em nossa presença. Que possamos fazer jus às tantas oportunidades e bênçãos que recebemos diariamente. Que o Teu amor siga sempre como um farol a nos conduzir em nossos caminhos. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Maravilha estar com vocês novamente, um grande abraço e até a próxima com fé em Deus. Tchau, tchau.